A inteligência artificial ela vem, de certa forma, com métodos que podem ser cálculos estatísticos, podem ser cálculos sobre o conjunto de dados, né? No caso da imagem, a gente vai observar pixels dessa imagem, né? Pixels são os pontinhos da imagem, né? Cada um dos pontos dessa imagem, e observar como eles se comportam. Alguns são parecidos entre si e alguns, né, são diferentes deles, mas formam outro grupo. E esse jeito de reconhecer esses grupos, né, em conjuntos de imagens é que caracteriza essa inteligência, de certa forma, né, para poder separar uma coisa da outra, né? Essa separação que a gente costuma chamar é o que a gente chama de classificação. Em geral, os métodos se chamam classificação. Essa classificação é observar um conjunto de dados e procurar nesse conjunto de dados padrões, ou que a gente chama de classes, né? Então, o que são essas classes? No caso de imagens, né, podem ser, essas imagens têm uma área de floresta, uma área de desmatamento, uma área que tem água, outra parte da imagem é formada por nuvens, e tudo isso então formam, né, esses grandes grupos, né? Esse termo classificação, né, a maior parte dos trabalhos, ou uma grande parte dos trabalhos de inteligência artificial com imagens, usa o que a gente chama de classificação supervisionada, né? Então, esse nome supervisionada, ele meio que devolve a responsabilidade para o analista ou para o pesquisador, né? Porque essa supervisão, né, é a gente que faz. Então, existe um método, depois eu vou tentar explicar mais ou menos como esses métodos funcionam, mas a gente precisa dar exemplos para o computador. Em geral, se chama de um dataset, ou um conjunto de dados, né? Então aqui, ó, se a gente observar nessa imagem, a gente vai ver que são vários pequenos recortes, né? E cada recorte desse possui aí uma informação de um padrão diferente, né? Aqui, esses mais escuros aqui provavelmente são áreas de rios, né? Já tem os outros mais verdes, que são áreas, né, de vegetação, pode ser floresta, áreas urbanas mais construídas, com áreas construídas, áreas com estradas e assim por diante. Todos esses elementos, né, são elementos que são exemplos, que a gente vai passar para o computador e o computador vai pegar, então, e tentar compreender, de certa forma, né, como que todos esses objetos que o especialista, né, antes falou que era floresta, por que todos eles são parecidos? E por que eles são diferentes dos outros objetos que são, por exemplo, de áreas construídas, uma área urbana, por exemplo? Para ficar assim, talvez um pouco mais fácil para enxergar, né, como que o computador pega essa imagem e decompõe, né, eu tenho essa pequena animação aqui que mostra, né, essa é uma imagem do satélite Sibers 4, né, que é um dos satélites aí do INPE, junto com a China, e é da região de Brumadinho, onde teve aquele acidente, né, um tempo atrás, e a gente tem um conjunto de imagens grandes sobre ele, sobre essa região. E aqui o sensoriamento remoto, ou as imagens de satélite, elas têm mais informações do que isso que eu vou mostrar. Eu vou mostrar só uma visão em cores verdadeiras, né, como se a gente estivesse observando, mas o satélite ele consegue observar também em outras regiões, como por exemplo o infravermelho, né, mas isso a gente não vai mostrar aqui. Mas imagina então que o computador ele precisa pegar essa imagem e associar, né, ela a vários padrões, né? Nessa imagem a gente tem aqui uma área diferente, aqui uma área de vegetação que está bem escura, aqui uma outra área totalmente diferente que é mais clara, né? E como o computador consegue identificar isso e separar uma coisa da outra, né? Para o analista humano, né, é mais ou menos simples, né? São cores mais claras, mais verdes e mais amareladas ali. Mas para o computador, né, como que a inteligência artificial trabalha nessa linha, né? Vamos ver se a gente dá um play aqui. O computador ele precisa varrer a imagem toda, então aqui está passando, né, como se o algoritmo estivesse olhando todas as linhas da imagem e ele está colocando nesse gráfico aqui, né, todas essas informações. Então, quanto mais pontos dessa imagem forem azulados, os pontos vão estar mais distribuídos nessa região. Quanto mais verdes tiverem, eles vão estar mais aqui embaixo. Quanto mais vermelhos, né, mais nesse lado aqui desse gráfico.
né? Então, a gente está criando ali a gente costuma chamar de uma nuvem de pontos, né?